Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e essa semana é a Semana Nacional da Adoção. As nossas convidadas de hoje são a assistente social Ana Lúcia de Oliveira e a psicóloga Karina Monteiro Ferreira. Sejam bem-vindas ao TV Atende. Obrigada. Ana Lúcia, existe uma mudança recente na legislação para adoção. O que mudou, o que isso traz de benefício para quem deseja adotar uma criança? Bom, na verdade, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele previa no artigo 50, é que toda comarca ela tinha que manter um cadastro de inscrição para pretendentes de adoção e um cadastro para crianças e adolescentes que já estavam, né, destituídos do poder familiar. Esse cadastro aqui em Andradas, ele começou de uma maneira bem simples, né? E hoje ele integra todo o cadastro nacional. Na verdade, há 24 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em Andradas, foi na Santa Casa e nós não tínhamos nada, né? Então, eu comecei, né, a elaborar uma ficha de inscrição, né? E as pessoas, os casais iam procurar, porque normalmente eram casais, né? Grande parte eram de fora da cidade. E com o tempo, né, em 94, quando eu integrei, né, que eu passei no concurso do tribunal, aí nós começamos a elaborar uma ficha, um cadastro melhor, né? Só que o ECA, ele só previa, né, o básico, que era a inscrição, que você tinha que manter do casal e das crianças. E com a nova legislação, o Cadastro Nacional de Adoção, foi em abril de 2009, aí começou uma mudança intensa. E essa alteração começou a partir do momento que nós tínhamos que caminhar para o tribunal o número de processos mensalmente das crianças que estavam abrigadas, número de processos, todo o acompanhamento que era feito, né, através da equipe profissional, que nós temos um trabalho, né, em conjunto, né, da equipe técnica do Fórum, que sou eu, e da Casa Arco-Íris. Hoje, as crianças que estão em adoção em Andradas, todas elas passam pela Casa Arco-Íris, Karina? Sim, todas que estão em processo de adoção ou aconteceu alguma coisa, uma denúncia no Conselho Tutelar, foi retirado da família por um período, passa pela Casa Arco-Íris, mas é legal enfatizar que nem todas as crianças que estão na Casa Arco-Íris estão para adoção. Algumas a gente está trabalhando a família para retornar, ou para os pais, ou para a família extensa, que são tios, avós. Qual que é o critério para uma criança que vai para a Casa Arco-Íris ser destinada para adoção? Então, aí é a família, né? Se a família não atende os critérios básicos de uma melhoria social, emocional, psicológica, para pegar essa criança de volta, aí com o processo não é do dia para a noite, entra na Casa Arco-Íris e amanhã vai para adoção. Isso demora 6 meses, um ano ou 2 mais. Porque a questão da nova legislação, né, só para terminar, né, essa parte, em agosto de 2009, com a nova lei de adoção, então mudou algumas questões do artigo 50 do ECA, porque a criança, quando ela é encaminhada, né, para a instituição, ela tem que ser, o cadastro, na verdade, a situação dela, processual, ela tem que ser revista a cada 6 meses, né? Então é feito uma audiência, né, onde o juiz, o promotor e a equipe técnica estão presentes e é onde é discutido caso a caso. Isso obrigatoriamente tem que ser feito a cada 6 meses, para que as crianças não fiquem, né, esquecidas como antigamente, né, nas grandes instituições, a criança ela ficava até por volta de 18 anos. Isso não pode ocorrer mais, que ela pode ficar até no máximo 2 anos, sempre a cada 6 meses, sendo revista a sua situação. E continuadamente, pela equipe técnica, né, do Fórum e da Casa Arco-Íris, a família é trabalhada. E nesse sentido da família, é até importante esclarecer que alguns familiares, até às vezes quem está no fórum, não entende que a prioridade da gente é a criança.
Então, às vezes as pessoas querem que a família mude, mas a criança tá lá, vai crescendo, vai crescendo. Às vezes perde uma oportunidade, que aqui no Brasil a prioridade para a adoção são crianças pequenas. E a criança vai crescendo, daí a criança mesmo, muitas vezes a criança já não quer voltar para a família. E daí tem as audiências e vão dando mais uma oportunidade para a família, e a criança está lá crescendo. Então, vamos pensar, você estava no cadastro, queria uma criança até 6 anos. Essa criança está lá, a gente vê que a família, mesmo a gente trabalhando, que daí faz um trabalho conjunto com o CREAS. A família, faz parte da rede, né? Da rede municipal a família, de proteção. quem trabalha é a equipe do CREAS. Eu trabalho com as crianças a partir do momento que elas entram, até a hora que elas saem. Então, o CREAS está atendendo a família, a gente está vendo, discutindo entre a equipe, que não tem possibilidade, vai dando mais uma oportunidade, essa criança completa os 6 anos, daí já sai da faixa etária que você quer, daí às vezes vai ficando mais um tempo, está prestes a fazer 7 anos, quando se decide. Um pouco mais difícil, né? Ainda existe essa questão, quanto menor, quanto mais nova, a procura é maior para adoção? Com certeza, porque a partir do momento que o casal, porque assim, um dos critérios, né, estabelecidos para que ele seja postulante à adoção, ele passa por uma entrevista social, né, lá no fórum. Antecipadamente tem toda a documentação que ele precisa apresentar, tem que ser feita uma avaliação social, posteriormente uma avaliação psicológica. Como lá no tribunal nós não temos aqui em Andradas, né, um psicólogo, então nós encaminhamos ou para a rede municipal ou a critério da pessoa, seja particular. Porque uma avaliação psicológica ela não é feita num atendimento, aí a Karina pode falar melhor, né? Tem vários atendimentos até que o profissional encaminhe a adoção. Não, encaminhe o relatório, né, que vai em conjunto com a documentação necessária e um curso também preparatório para adoção, que é um dos critérios, né, exigidos pela nova lei, que os casais, a cada 6 meses, nós temos, né, aqui na comarca, um curso preparatório, onde é feito, né, por profissionais da rede e comigo lá no fórum, para que essas pessoas sejam preparadas, né? Ele entenda a questão social, psicológica, jurídica, para que ela, de fato, ela leve uma criança, né? Para que ela cuide, para que ela tenha amor, carinho, atenção, cuide como filho, e não que seja apenas só uma questão pessoal, que por muitas vezes por um luto ou por falta de... Uma falta de um envolvimento maior da família, às vezes quer usar a criança para suprir uma necessidade. Para suprir uma necessidade momentânea, né? Então esse curso ele é necessário e tem algumas comarcas que também aqui nós estamos preparando um curso continuado, né? Um grupo após a adoção. Porque tem grupos na internet, não mesmo antecipada a adoção e após a adoção. Que tem família, às vezes, que quer pegar a criança por um desejo ou de um outro filho, ou porque perdeu um filho, perdeu um ente querido, e quer preencher aquele vazio da perda com uma criança. Aí isso não dá certo mesmo. Ou quando, vamos pensar, uma mulher vai, o casal vai, mas só um dos dois querem, de fato. Vai dar um atrito depois, também não dá certo, que dá um atrito entre o casal, e daí entre a escolha do casal ficar junto ou com a criança, essa criança vai ser devolvida. Ana Lúcia, no caso, quem pode adotar uma criança hoje no Brasil? Bom, a pessoa ela tem que ser maior do que a criança ou adolescente adotada, 16 anos, né? Ela tem que ser maior de 18 anos, pode ser solteira, casada ou vivendo em união estável. E também casais homossexuais, né, ou uma pessoa homossexual, desde que elas passem pelos critérios estabelecidos pela lei. Hoje, a pessoa interessada em adotar uma criança, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo para se adotar? O primeiro passo, ela tem que se dirigir, né, à vara da infância, lá no setor técnico do fórum de cada cidade,
verificar a documentação necessária, né, documentos pessoais, atestado médico, atestado de idoneidade, antecedentes criminais, passar pelo relatório psicossocial, que é psicológico e social, passar pelo curso, né, porque ela tem que participar do curso. Se ela não participar do curso, ela não pode, né, se inscrever. Pois é feito um requerimento para o juiz com toda a documentação, encaminhado para o Ministério Público, posteriormente o juiz. Finalizando, nós vamos encaminhar, né, para a adoção nacional, porque é feito todo através do sistema. E posteriormente, ela vai receber o número do cadastro, a gente encaminha para o casal e ela pode até escolher, né, quais os estados que ela, né, pretende se deslocar e a idade da criança, né, sexo. Pode escolher se quer uma criança doente ou não. Infelizmente, fala assim, é pior do que pegar um cachorro, desculpe a comparação. Porque você pega um filhotinho de cachorro, é bonitinho, você é doente, você fica. E você vai fazer o cadastro. Numa das perguntas que eu não concordo é se a criança tem alguma doença ou não. E física ou mental. É uma forma eu avalio como um preconceito da adoção. Quando começa esse critério de adoção, a importância desse trabalho tanto com a família quanto com a criança psicológico? É super importante, desde que a criança é abrigada até quando ela volta ou para a família dela ou quando ela é adotada. E a família que vai pegar, eu acho que é muito importante enfatizar, ela tem que começar um trabalho psicológico antes e principalmente a partir do dia que leva a criança. Que para muitos pais é difícil entender, principalmente quando pega uma criança maiorzinha, que as crianças têm vontades que são diferentes das deles. Então, por isso que é importante todo um trabalho, porque vai ter atrito. Quem é pai, é mãe, não precisa ter um filho adotivo para ter atrito. A procura em Andradas, como está por adoção? Bom, o nosso cadastro atualmente, depois que nós reformulamos todos os critérios, ele não está muito extenso não. Porque a princípio, quando uma criança é elegível à adoção, nós temos que primeiro procurar os nossos postulantes aqui da cidade. Se não tiver, dependendo da faixa etária, aí nós procuramos aqui na região e posteriormente para todo o cadastro nacional. Agora, a adoção tardia é um pouquinho mais complexa, né? Porque a maioria dos casais, eles não estão muito preparados. Infelizmente, não. Por isso que, como a Karina destacou a importância, que as famílias sejam preparadas efetivamente. E nós temos alguns casos recentes, nós encaminhamos a Casa Arco-Íris e não foram positivos. Mas eu acredito que, com a boa vontade, o esforço, porque não é fácil, que são crianças que já têm hábitos, são crianças acima de 7 anos, é um pouco mais difícil a adaptação. E a lei prevê que tenha, pelo menos, o estado de convivência de 30 dias, mas é muito pouco, Então, nós estabelecemos assim, nós vamos acompanhando, mesmo que a criança seja encaminhada para uma outra cidade, nós temos contato frequente, e com a equipe técnica também da Casa Arco-Íris, que eles são preparados, antecipadamente a criança, quando nós já observamos que não vai dar certo o retorno dela para a família biológica, nós fazemos um trabalho em conjunto com a Casa Arco-Íris para essa criança estar preparada. E o casal, da cidade de origem, ele também tem que ser preparado. E nós sentimos um pouco essa falha, porque ele passa pelo curso do cadastro, e se ele não participar de nenhum grupo, ele não fica assim totalmente preparado para receber uma criança, na adoção tardia. Agora, uma adoção com recém-nascido é muito mais prático, A adaptação é outra, mas mesmo assim a criança vai crescer, Então ele tem que estar
constantemente, né, procurando um livro, participar de cursos. Hoje é muito mais fácil que tem os cursos, né, pela internet, sim, os grupos. E quando eu falei desses atritos, até as crianças que são adotadas recém-nascidas, a gente estuda, a gente vê que chega uma certa faixa etária, ou algumas lá pelos 8, 9 anos, algumas pelos 12, 13, que vai ter um atrito com aquele pai adotivo. Então a importância de estar preparado é para saber como lidar. E quando eu falo atrito, acho importante enfatizar que quem é pai e mãe de criança não adotiva tem esses atritos não uma vez na vida. Eu falo todos os dias. Então, porque tem muita gente que fala, às vezes para na rua e fala: ai, queria adotar, mas eu tenho medo. Não tem que ter medo. Que é os mesmos atritos que tem com um filho biológico. Às vezes um adotivo tem até menos do que um biológico. Que a criança, quem é pai e mãe já sabe, tem 1 ano e já está falando o que quer, o que não quer, já está brigando com o pai e com a mãe. Então isso não pode ser um preconceito, ser um medo para adotar. Conversamos hoje no TV Atende com a assistente social Ana Lúcia de Oliveira e com a psicóloga Karina Monteiro Ferreira.